Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje quarta-feira, dia 7 de novembro de 2023, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. E só os bichos mais atentos notaram que agora a nossa gaivota sorridente também apareceu na vinheta do programa. Está aqui na nossa vinheta, eu vou colocar ela sozinha agora, para quem não viu, com vocês a nossa gaivota sorridente. É isso aí, ela ainda fica olhando pra gente com esse olhar simpático aí. E vamos agora com as manchetes de hoje, com som e imagem do queridíssimo Fábio Marçal, que fala direto de Brasília, nossa capital federal. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Vamos aos destaques desta terça-feira. Número de lojas físicas da Vivo e da Claro pode cair de quase 3 mil para 798. Banco e setor de cartões fazem nova reunião com o Banco Central sobre juros rotativos. Reforma tributária deve premiar estado que arrecadar mais. A reforma tributária deve ser votada na comissão e no plenário nesta terça-feira ou ficar para a próxima semana. E é bom lembrar também uma matéria muito boa do Ricardo sobre seguro viagem no exterior. Tem muito seguro ruim, mas por isso que você deve procurar saber o que o seguro vai dar. O barato sai caro, Ricardo. Pois então, vamos falar hoje aqui sobre esse seguro saúde para viagens, que é obrigatório em vários países. O final do ano está chegando e com ele o período de férias e viagens. E muita gente nem sabe que existe o seguro saúde internacional, né? Mas o pior dos mundos é descobrir isso aí sobre assistência à saúde quando você precisa. Em especial quando estamos lá no exterior. Sabe que um amigo que infelizmente faleceu, o Carlos Mellinger, ele morou aí uns 20 anos em Londres e também uns 20 anos nos Estados Unidos. E lá em Londres ele liderava uma associação de brasileiros. E o Mellinger contava muitas histórias aí que aconteciam com brasileiros toda semana. É gente que cai de moto, que tropeça na escada, que cai enfim, atropelado. É todo tipo de acidente que você nem imagina, né, que vai acontecer e pode acontecer com você. Indigestão alimentar, enfim. Mas o que fazer quando acontece algum acidente no exterior que você precise de assistência à saúde? Bom, daqui a pouco então falaremos sobre isso. Mas vamos agora a Brasília com o nosso super bem informado jornalista Fábio Marçal. Muita coisa hoje no programa, Ricardo. O Conselho Diretor da Anatel, então, aprovou aquela regra que pode reduzir em até 71,8% o total de lojas físicas de operadoras de telefonia, como TIM, Vivo e Claro. A agência estabeleceu que as empresas só serão obrigadas a ter uma loja em cada região que tenha 100 mil clientes ativos. É brincadeira o que a Anatel fez, vai prejudicar todo os usuários que já são prejudicados, que a gente tem um péssimo atendimento dessas operadoras. Imagina você ficar naquele atendimento virtual. Isso vai ser mortal para nós, Ricardo. Pois então, é isso aí. Uma das referências que eu tenho na minha vida, e todo mundo praticamente tem essas pessoas como referência, essa pessoa especial, a mãe, né, a própria mãe. E a minha mãe, ela já processou as operadoras de telefônica várias vezes. Eu estive com ela numa audiência contra a Algar. E olha, não foi fácil não, mas o advogado da Algar esteve lá e tal. E outra vez eu também processei, se eu não me engano foi a TIM, não tenho bem certeza. E aí
eles já pediram para fazer um acordo antes da audiência, já, porque sabiam que estavam errados e tal. Esse pessoal das operadoras, olha, é complicado. E agora fechando as lojas, a gente não tem um primeiro acesso pessoal, né? Como é que vai fazer? Então fica a sugestão, vão no Procon, caso as operadoras causem aí problemas. Infelizmente eles causam, né? Infelizmente a gente tá vítima dessas operadoras. Não é piada. E as entidades que representam bancos, diversos segmentos de cartões e varejistas levarão para a mesa de discussão do Banco Central nesta terça-feira novos estudos e propostas sobre o rotativo do cartão de crédito e o parcelamento de compras sem juros. De um lado, os bancos querem a limitação do número de parcelas sem juros para no máximo 6 vezes. Do outro, as empresas independentes de maquininhas refutam a necessidade de um redesenho da modalidade, alegando que o parcelamento não é a causa de alta de juros. Eu também não acho que a causa da alta taxa de juros ocorra devido a esse problema. Você vê o lucro estupendo que o Itaú divulgou nesta segunda-feira. Então, os bancos estão recebendo muito e nós, os Zés da vida, pagando bastante para os lucros dos bancos, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos falar de reforma tributária. Eduardo Braga, que é o senador relator na comissão do Senado, deve incluir em seu parecer um mecanismo para premiar estados e municípios que ampliarem a sua arrecadação ao longo do período de transição para um novo sistema tributário. A intenção é evitar o chamado efeito carona, que permitiria estados e municípios manterem patamar de receitas semelhante ao atual, independentemente do esforço para fiscalizar o cumprimento da nova legislação e de seu desempenho econômico. O presidente Lula se reuniu com os líderes dos partidos da base no Senado para garantir ambiente favorável ao texto da reforma na véspera de votação do texto na comissão do Senado Federal. O encontro não estava previsto na agenda do Lula e é uma tentativa de garantir a aprovação. Seria um golaço do governo se ele conseguir aprovar a reforma tributária no Senado. E é bom lembrar para o nosso ouvinte, ela sofre modificações, ela volta para a Câmara dos Deputados. E o deputado Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saíram em defesa da manutenção da meta do déficit zero em 2024, defendida pelo ministro Fernando Haddad e o ministro da Fazenda e rebatida pelo presidente Lula. Fábio Marçal, meu querido, e vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa de política, de Câmara dos Deputados, de Senado, de Presidência da República, de ministérios, de presidente Lula, enfim. Vamos falar um pouco de férias, de viagens. Olha só, uma das importâncias aí do seguro saúde internacional. Tá? Primeiro que em alguns países isso é obrigatório. Então imagina você chegar lá e ficar doente e tal, em um país, né, por aí. Então com o seguro você vai ter a cobertura hospitalar e ambulatorial, também remoção médica de emergência. Nem todos os países têm lá vamos dizer, o SAMU é claro que não tem, né, que é uma coisa só nossa aqui, mas a ambulância que vai te socorrer, ou você vai pela ambulância da polícia, enfim, é uma complicação. Mas se precisa passar de um hospital para outro, se precisa transportar você
para o aeroporto, né, numa ambulância, como é que vai fazer, né, isso aí? Então a remoção médica de emergência também, alguns seguros cobrem. Outra, medicamentos, tá lá no exterior, se machucou, pegou lá uma indigestão, como é que faz para comprar o medicamento? Enfim, tem seguro que cobre isso. E a questão do limite de uso, né, até que ponto o seguro cobre ou não. E tem alguns que tem a apólice vitalícia, e também para a questão do transplante. Imagina, você tá lá no exterior e do nada deu um problema seríssimo e precisa fazer um transplante, imagina só. Fábio Marçal, você já viajou muito aí esse mundo, que eu sei. Você já precisou de seguro saúde? Bela pergunta, Ricardo. Eu te digo, eu já precisei do seguro saúde para o dentista, também para internação de um dia, e eu te digo, vale a pena, você tem que pesquisar. O seguro saúde no exterior é obrigatório na União Europeia, nos Estados Unidos, em muitos países. E se você não tem esse seguro, chega na hora. Eu vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu comigo. Nos Estados Unidos eu fui esquiar e tive uma pequena fratura na perna. E eu estava sem seguro de saúde naquela época. E fui pro hospital para verificar, $8.000 para, né, fazer a cirurgia, para resolver a situação da minha perna quebrada. O que eu fiz? Peguei o primeiro avião, cheguei aqui no Brasil e fiz a pequena cirurgia. E economizei $8.000. Mas se eu tivesse o seguro saúde, evitaria esse problema, Ricardo. Então, leiam, né, estudem o seu plano de saúde, que ele pode ser uma dor de cabeça ou a solução para você no exterior. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. É uma guerra inaceitável, qualquer guerra entre vizinhos, entre países, entre cidades. E olha, não devia nem ter fronteira. Esse negócio de fronteira é uma coisa ultrapassada. Isso nós vamos ter vergonha algum tempo aí de saber que não pode ir de um país ali para uma linha imaginária, de lá para cá é não sei quem, daqui para lá é não sei quem. Não, isso aí não tá com nada. Isso aí não tá com nada. Ainda é fazer guerra, ainda por causa de qualquer causa. Não, tem que sentar e conversar, para. Não tá com nada isso aí, guerra. Que isso, né? Que vergonha. Internacional. Em um resumo dos assuntos internacionais, o presidente Zelensky da Ucrânia disse que o debate sobre as eleições marcadas para 2024 é irresponsável enquanto houver guerra. As eleições não são apropriadas neste momento, declarou o presidente ucraniano. E os brasileiros, olha só que interessante, preferem os Estados Unidos e a China. Segundo o levantamento de uma empresa americana, na Pew Research Center, 63% dos brasileiros dizem ver os Estados Unidos de forma positiva, enquanto só 39% dizem o mesmo sobre a China. Em 2019, o último ano com dados sobre o Brasil, as taxas eram de 56% e 51%, respectivamente. Ricardo, até amanhã. É isso aí, Fábio. Até amanhã. Muito obrigado aí pela companhia, a você, a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 7 de novembro, muita coisa ainda para fazer. Vamos que vamos. Até amanhã. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada.